Daí, pessoal, mais uma resolução. A sequência S igual seno de 60 graus, 1 mais seno de 30 graus, 3 vezes cosseno de 30 graus, é uma PA de razão tangente de 30 graus, uma PG de razão seno de 60 graus, uma PA de razão tangente de 45 graus, uma PA de razão 1 mais seno de 60 graus, ou ainda uma PG de razão tangente de 60 graus. Então aqui eu vou reescrever essa sequência S. Está me dizendo que o primeiro termo é seno de 60 graus. O segundo termo é 1 mais seno de 30 graus. E o terceiro termo é igual a 3 vezes o cosseno de 30 graus. E ele diz que essa sequência pode ser tanto uma PA ou uma PG, né? Tenho que escolher, definir se é PA ou se é PG, e tenho que definir aí a razão. Então, o objetivo aqui é o cálculo da razão. Ok, eu vou primeiro substituir os valores trigonométricos, seno de 60, o seno de 30, para eu constituir efetivamente esta PA numericamente. Eu vou colocar aqui, ó, sequência, e aqui eu vou substituindo os valores, seno de 60, seno de 30 e cosseno de 30. Vou fazer isso me valendo da tabela de arcos notáveis, então vou retomar contigo aqui a construção dos valores naquela tabela de arcos notáveis. Tá aqui a tabela, deixa eu colocar aqui. Ok, voltar para o tamanho normal e vou aqui reposicionar a lâmina. Ok, e agora eu vou preencher essa tabela contigo. Lembra que seno e cosseno, todos esses valores são frações. Seno e cosseno de 30, 45 e 60 são frações e são inclusive frações sobre 2. Então, todos os denominadores aqui são 2. Ok. No seno, eu faço uma sequência 1, 2, 3. Olha aqui, ó. Sequência, seno, sequência. Faço uma sequência 1, 2, 3. E o cosseno é a sequência ao contrário. Olha aqui, ó. Contrário, ó. Contrário. Contrário é 3, 2, 1. E aí eu vou colocar a raiz em todos esses numeradores. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. Só que raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então não tem necessidade. Deixa o próprio 1. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, e aqui também raiz quadrada de 1, não tem necessidade porque é 1. E a tangente eu determino fazendo a divisão de seno por cosseno, por exemplo. Se eu divido aqui seno por cosseno, eu encontro a tangente. Então, se eu divido aqui no 45 graus, seno pelo cosseno são iguais, isso vai dar 1, isso é fácil. Seno de 45 graus é igual a 1. Tangente 60, se eu divido raiz de 3 sobre 2 por 1/2, eu cancelo esses dois, porque vou ficar com raiz de 3 sobre 2, vezes a segunda invertida, que é 2 sobre 1, e aí cancela raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Então aqui é raiz de 3. Da mesma forma, tem o cancelamento desse 2 com esse 2, na hora de dividir, 1/2 divide por raiz de 3 sobre 2, é 1/2 vezes a segunda invertida. E aí, então, eu obtenho, cancelando aqueles dois, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Como esse denominador ficou irracional, costuma-se racionalizar esse denominador. Então, vou fazer aqui um rascunho rapidinho. 1 sobre raiz de 3, que é a tangente de 30,
Racionalizando, multiplica por raiz de 3. E raiz de 3, que equivale a multiplicar por 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que dá 3. E a tangente do 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, então esse recorte aqui foi para lembrar para ti como se produz, como é produzida a tabela dos valores dos arcos notáveis. Ok, agora eu vou efetivamente para a substituição. Seno de 60 graus, olha aqui, ó, seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais seno de 30, 1 mais, aí vem aqui, ó, seno de 30 graus, 1 meio. Então aqui é 1 mais 1 meio. E aqui 3 vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, olha aqui, ó, também é raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí essa sequência fica como raiz quadrada de 3 sobre 2. 1 mais 1 meio, posso ter fazer aqui, ó, no rascunho, 1 mais 1 meio, lembra? Posso reduzir ao mesmo denominador comum, 2. 2 divide por 1, 2 vezes 1, 2. 2 divide por 2, 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. 3 meios. Eu podia ter pensado também, né, que esse 1 aqui é o mesmo que 2 meios. 2 sobre 2 é 1. E aí 2 meios mais 1 meio, 3 meios. Podia ter feito isso também. E a outra, o outro termo, 3 vezes raiz de 3 sobre 2, resulta 3, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então está aí a sequência. Bom, agora eu vou definir. Para eu calcular a razão, primeiro eu preciso saber se é PA, se é PG. A PA se faz a razão como um termo menos o anterior. Se for PG, eu pego um termo e divido pelo anterior. Então eu preciso definir se é PA ou se é PG. Então aqui eu vou para uma segunda parte do exercício. Como é que eu defino se é PA ou se é PG? Bom, vou aplicar aqui a propriedade fundamental da PG. Eu não vejo muito aqui a chance de ser PA. Eu vou aplicar a propriedade fundamental da PG, vou tentar PG primeiro, ver se funciona. Se a propriedade fundamental da PG funcionar aqui, é porque é PG. O que diz a propriedade fundamental? Diz que um termo qualquer, 3 meios, deixa eu pegar aqui, ó. Um termo qualquer, eu estou pegando 3 meios. Quando eu elevo ao quadrado esse termo qualquer, ele resulta a mesma coisa que o produto dos seus equidistantes, produto dos seus vizinhos. Então, o do meio ao quadrado resulta a multiplicação dos vizinhos. Então, se isso acontecer, é PG. Então, vou multiplicar os vizinhos. Raiz de 3 sobre 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. 3 meios ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, sobre 2 ao quadrado, 4. Desse lado eu tenho raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Bom, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9 que dá 3. 3 vezes 3, 9. E aqui no denominador, 2 vezes 2, 4. Olha aí, funcionou. Deu igualdade. Então, sendo assim, eu já sei que se trata de PG. A sequência é essa, então, ela é uma progressão geométrica. São termos de uma PG. Então, a segunda parte do exercício está resolvida. Vou para a terceira parte. A terceira parte é efetivamente o cálculo da razão. Como se trata de uma PG, eu sei que a razão Q de uma PG se dá pelo quociente de um termo qualquer dividido pelo seu anterior. Então, escolhe um termo, divide pelo anterior, tu vai encontrar a razão. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou escolher um termo. Esse aqui acho que ficaria melhor, mas eu vou pegar o 3 meios, acho que é mais intuitivo. Vou pegar o 3 meios.
e vou dividir pelo anterior. Vou dividir por raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui também haverá o cancelamento aquele, né? Mas eu vou fazer bem devagar aqui, ó. Vou continuar com a fração 3/2. Pego a primeira fração, multiplico pela segunda invertida. 2 sobre raiz quadrada de 3. Agora fica melhor de perceber o cancelamento desse 2 com esse 2. E essa razão resultou para mim 3 sobre raiz quadrada de 3. Que eu já fiz aqui, né? Não fiz ainda. Não fiz. Mas aí eu vou racionalizar 3 sobre raiz de 3. Multiplico aqui para racionalizar o denominador, né? Raiz de 3, raiz de 3. Aí essa razão vai ficar igual 3 vezes raiz de 3, lá no numerador. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais um cancelamento aqui, ó. 3 cancela com 3. E a razão resultou numericamente raiz quadrada de 3. Está aqui a razão. Ok. Aí nas alternativas ele não me dá desse formato. Ele me dá a razão como uma grandeza trigonométrica. Então ele me diz que é uma PA de razão 30. Bom, já sei que não é PA. Então letra A está eliminada. Letra C diz que é uma PA de razão 45. Está eliminada. Letra D, PA de razão 1 mais seno de 60. Está eliminada. Então eu sei que é PG. Então ou é letra B ou é letra E. Na letra B está dizendo que é PG, cuja razão é seno de 60. Então, seno de 60, se eu venho aqui para a tabela, ó, raiz de 3 sobre 2. A razão seria raiz de 3 sobre 2. Está dando raiz de 3 sobre 2? Não, está dando raiz de 3. Na letra E, eu tenho que é uma PG de razão tangente 60. Tangente 60, aqui, ó, raiz quadrada de 3. Que confirma que razão raiz de 3, PG razão tangente 60 e tangente 60 realmente é raiz quadrada de 3. Portanto, a alternativa E. Ok? Então, essa é a resolução. O vídeo ficou um pouquinho longo para essa questão. Ela não é nem tão complexa assim, mas é porque eu preferia detalhar todo o processo resolutivo, passo a passo, de forma que tu tenha um aproveitamento mais interessante dentro dos teus estudos. Ok? Ficamos por aqui. Um forte abraço, obrigado pela tua visita ao canal e até a próxima.